Miraculous Ladybug, a cada dia que passa, vai conquistando os jovens e as crianças de todo o Brasil, e não só isso, né, de todo o mundo em si. Isso porque a série tem magia, ação, claro, momentos em que a Marinette gagueja quando vê o Adrien, o ranço que a gente sente da Chloe causando pra cima dos nossos protagonistas, a Layla dando uma de misteriosa, mas ao mesmo tempo sendo muito chata, e claro, casais pra gente shippar, como o chip Adrinette e claro, né, o nosso chip eterno Lady Noir. E é uma série que tá agradando principalmente as novas gerações que estão chegando. Claro, com o sucesso estrondoso que Miraculous faz, muita gente deve ter chegado num ponto depois de assistir tantos episódios da série de Miraculous e ficou assim: cara, Miraculous faz sucesso. Como que seria se eu tivesse a minha própria série com essa mesma temática de Miraculous, os meus próprios heróis portando os Miraculous da caixa chinesa? Né? Você deve ter chegado a se questionar sobre isso, né? E claro, muitas pessoas com essa ideia em mente vão procurar recursos para fazer esse projeto sair do papel. E muitas vão para o Gacha Club, né? Muita gente que começa nessa coisa do Gacha Miraculous pensa assim: essa série que eu vou fazer vai ser a melhor, a top, e vai pisar em cheio na ZAG. Muita gente tem esse pensamento de querer fazer uma série que supere a própria ZAG. E sim, nós temos séries Gacha Miraculous que pisam mesmo na própria ZAG em si, como Miraculous Apocalipse, Miraculous Hero Wolf, Miraculous do Ali Bug Boo, enfim, várias séries que assim, você fica até pasmo com a capacidade de edição da pessoa. Mas que nem todo mundo tem essas habilidades que nem esses criadores que fazem essas séries serem bem sucedidas, né? Muita gente nova aparece, né, pra fazer a série, só que quando a pessoa faz os episódios, acaba cometendo algum erro e outro, e não fica da forma como a pessoa planejou, sabe? E são erros comuns que acontecem bastante. Claro que nesse meio tempo tem uma forma de corrigir e consertar esses erros, ou então evitar antes mesmo de você começar a produzir a sua série Gacha Miraculous. Bom, neste vídeo eu vou contar para vocês alguns erros comuns que alguns Gacha Miraculous cometem e nem sequer percebem, e claro, como corrigir e consertar esses erros, e claro, se você for começar a sua produção Gacha Miraculosa, de como evitar esses erros. Então, se você quer saber de quais são esses erros e dicas de como evitar, você já fica por aí e roda a vinheta. Fala, estreláticos e miraculers! Tudo bem com vocês? Eu sou Axel Quartz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Estrela Cósmica. Antes de começar, você já sabe, já capricha no like aí embaixo, aperta muito no dedão pra cima, se inscreve aqui de baixo, que tem vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Me siga nas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro erro dessa lista, e que acontece bastante e é muito, mas muito comum, fazer o personagem portar um Miraculous, só que quando pega o Miraculous, o Kwami não aparece. Ou seja, esse é um tipo de caso bem comum, né? Muitos Gacha Miraculous, quando vão criar as séries, vez ou outra acabam esquecendo de colocar os Kwamis, ou então aparece algum herói portando Miraculous, que dá o Miraculous pra pessoa, só que o Kwami não aparece, e o portador daquele Miraculous já fala tudo que ele precisa saber, a frase de transformação, e claro, a gente não tem a presença do Kwami entrando dentro da joia na hora que vai se transformar. Esse é um erro bem comum e acontece demais. Mas assim, não é toda a série que acontece. São pouquíssimas séries que os criadores de Gacha Miraculous acabam esquecendo. Ou esquecem por preguiça mesmo, ou esquecem no sentido assim que não lembrava de colocar isso na série, né? Pois os Kwamis, eles são a graça, a magia que dá a graça à série.
Então, uma dica para que você não cometa esse erro é sempre coloque os Kwamis na série. Principalmente quando alguém for dar um Miraculous pra alguém, faça o Kwami sair de dentro da joia e quando ele for se transformar, né, depois que ele botar a joia em alguma parte do corpo, né, dependendo do acessório em questão, um exemplo, o Miraculous da abelha, faça o personagem acionar a magia de transformação, faça o Kwami entrar dentro da joia. E aí você faz a transformação toda bonitinha, com vários movimentos, né, e quando o personagem for se destransformar, faça se destransformando e, claro, o Kwami saindo de dentro da joia, tá bom? Não esquecendo disso. Pois muitos Gacha Miraculous, quando fazem a transformação, só fazem lá o personagem se transformando e não colocam o Kwami entrando dentro da joia, que é o sentido e a mágica a série. E principalmente quando eles se destransformam, também acabam que não colocam. Então, se possível, sempre coloque os Kwamis na série. Também bote os Kwamis para interagir com o portador quando ele estiver sozinho, principalmente, né? Mas quando ele não, quando aparecer alguém assim antes, né? Se aparecer alguém, faça o Kwami se esconder em algum lugar, para que a pessoa não veja, né? Se o personagem ficar sozinho, faça o Kwami aparecer. Mantenha o Kwami dentro da série o tempo inteiro, tá? Não faça o Kwami sumir de repente, não, pelo amor de Deus, tá? A não ser que você tenha pedido pro Kwami se esconder por um tempinho, né? E precisa de um tempo sozinho, então procure deixar os Kwamis na série o tempo inteiro, tá? Não esquecendo de fazer eles entrarem dentro da joia quando forem se transformar. E principalmente também se o portador renunciar ao Miraculous também, tá? Faça ele entrar dentro da joia. Não cometa esse erro. Faça os Kwamis estarem presentes o tempo todo na série de vocês. Pois os Kwamis são que dão a graça, a magia e o sentido da série. Segundo erro, e é o mais comum, alguns criadores de Gacha Miraculous acabam não fazendo a transformação. Sim, gente, a transformação assim é no sentido de fazer aquela animaçãozinha do personagem se transformando, que é o momento mágico da série. Muita gente não faz as transformações porque a pessoa não sabe fazer. Tem muita gente que faz série Gacha Miraculous e não sabe fazer transformação. Segundo, a pessoa, ela sabe fazer a transformação, só que faz em um fundo estático e faz de qualquer jeito, ainda mais com um fundo estático e não em movimento. Ou então simplesmente, quando o cara aciona a magia da transformação, já pá, aparece todo transformado sem magia nenhuma. Isso acontece muito. Uma dica que eu posso dar pra você é: faça a transformação dos seus personagens, tanto pro protagonista, pro vilão e também pros futuros portadores, claro. Se possível, utilizando o recurso do Chroma Key, que é o famoso fundo verde. Faça a transformação num fundo verde, né? Utilize um editor bom para você tirar o fundo verde da animação, né? Tem alguns editores bons que eu posso citar para vocês, como o KineMaster e o CapCut. Esses dois são muito bons. Devem ter outros aplicativos para você conseguir utilizar o recurso do Chroma Key. E use os fundos em movimento, que tem vários no YouTube, vários. Não só do Miraculous do Gato e da Joaninha, tem vários outros cenários que vários fãs criam, né, de transformações para o seu personagem. Não faça a transformação do personagem em um fundo estático. Procure usar um fundo em movimento. Se possível também, utilize o recurso do Flip a Clip para poder fazer a parte que a roupa aparece e tal, ou então algum efeito especial em Chroma Key para fazer a roupa do personagem aparecendo, né? Ele coloca fazendo a máscara aparecer, a roupa, enfim, para deixar mais mágico. Ah, e não esquecendo de fazer o Kwami entrando dentro da joia antes da roupa aparecer, viu? Não esquece. Procure fazer mais ou menos que nem esse videozinho aqui de uma transformação que eu achei aí no YouTube por aí. Faz mais ou menos desse jeito, não precisa ser igual a essa, tá? Mas que dependendo da joia que a pessoa for portar, procure fazer uma transformação bacana. E claro, bote bastante movimento do personagem se transformando. Pois quanto mais movimento você botar, mais mágico vai ficar. Então, faça a transformação do seu personagem, bota movimento, bota vários efeitos especiais, que aí sim vai ficar bacana. Terceiro erro, e é um dos erros bem comuns, e tem gente até que esquece de colocar algo que possa simbolizar o Akuma ou a Akuma em questão e principalmente nas cenas de akumatização. Todas as séries Gacha iniciante que eu já falei aqui, isso acontece bastante. Nós temos, né, o vilão, né, na qual ele sente uma emoção negativa e aí
ele com algum cetro, então com a mão aberta assim, ele solta o Akuma. Só que cadê o Akuma? Onde que tá o Akuma? Não aparece na mão do personagem. Ou então não aparece no cetro do personagem. Isso acontece muito. As pessoas acabam esquecendo de colocar a borboletinha do Akuma ou algum outro objeto inspirado no Akuma para poder fazer a akumatização na série. Ainda nessa parte de erro, é que a gente não tem momentos em que os criadores colocam a borboletinha branca aqui para ir até a mão do personagem, carregar, soltar, né, deslizando pela tela. E claro, também acontece muito de não ter a borboletinha aparecendo, indo em direção ao objeto da pessoa para akumatizar. E claro, não aparece aquele visor. Isso acontece demais. Uma dica que eu posso dar para você evitar esse erro, ou então corrigir esse erro, é você botar a borboletinha do Akuma. Tanto a borboletinha branca, né? Faça ele se deslocar até a mão do vilão, faça ele carregar, e assim que ele soltar, faça a borboletinha se deslocando pela tela. E não só isso, mostra também a borboletinha entrando no objeto do visor. E claro, não esquece de colocar a conversa de akumatização. E também ainda envolvendo o processo de akumatização, acontece que quando a pessoa aceita ser akumatizada, acontece muito nas séries de não ter aquela animaçãozinha dele se transformando, sabe? Uma massa negra assim cobrindo ele, e aí sumindo já com ele já transformado em vilão. Acontece muito. Eu vejo muita série por aí que o personagem já aceita ser akumatizado, só que aí já pimba, já parece transformado sem aquela fumacinha negra cobrindo, né? Mostrando que ele se transformou. Isso acontece demais. Outra dica que eu posso dar procure colocar uma fumacinha negra dele se transformando e depois mostra ele já transformado. Não bota ele tipo assim, sim, fulano morph, eu aceito, e aí pimba, já parece transformado. Não, coloca algum efeito especial, ou então utiliza o Flippa Clip para colocar uma fumacinha para mostrar ele se transformando e depois já passa a fumacinha sumir e faça ele aparecer já todo transformado em vilão. E também vai ficar bem mais mágico e vai fazer mais sentido para sua série. Outro erro bem comum, quarto erro comum e que acontece demais, é no processo de legenda dos personagens, ou seja, quando os personagens estão falando. Muitas séries que eu já analisei, que você já deve ter percebido em algum momento da vida de vocês, algumas falas, seja aqui ou aqui na frente, vez ou outra, ou passa muito rápido, ou então a legenda fica tão grande que você não consegue nem ver o que está acontecendo na cena, né? Isso acontece muito. Agora, sobre a questão, mas antes de falar dessa legenda grandona que aconteceu em uma série aí, nas séries iniciantes que eu já vi, o personagem mal falou, aí já aparece outro personagem falando e tal. Tipo, o balãozinho de fala passa muito rápido e a gente não consegue ler, sabe? E aí, pra você conseguir entender o que o personagem tá falando, a gente tem que assistir pausando. Isso acontece muito. Ou então acontece ocasiões em que o personagem simplesmente fala ao mesmo tempo. Tipo, tem um personagem aqui e tem um outro aqui falando ao mesmo tempo. Isso também complica demais no entendimento da série. E o outro problema em questão, às vezes, é o tamanho da legenda. Tem criadores que colocam a legenda tão grande, mas tão grande, que cobre a cena todinha. E isso também fica muito ruim para sua série. Bom, o que eu posso sugerir de dica para evitar esse erro é você aumentar a minutagem de fala entre um personagem e outro, tá bom? Bota uma minutagem que a pessoa consiga ler, né, e entender o que o personagem tá falando, para depois fazer o outro personagem falar, tá? Se você bota as falas muito rápido, a pessoa não vai conseguir entender o que aquele personagem falou. Aí a pessoa teria que voltar lá na cena, pausar para poder conseguir ler. Então, bota uma minutagem maior para as falas do personagem, só não deixa muito demorado, tá bom? Bote um tempo suficiente para a pessoa conseguir ler e entender o que seu personagem falou, tá bom? Para depois um outro personagem falar. E também, se possível, não coloque legendas muito grandes. Se você não for usar o balãozinho do gacha, não coloque uma legenda do tamanho do mundo aqui cobrindo a cena, porque isso fica muito ruim. Bota uma legenda pequenininha assim, ó, nessa parte aqui. Uma legenda com uma cor amarela, né? E o contorno preto para a pessoa conseguir... e deixe legível para a pessoa conseguir ler, tá bom?
Isso vale tanto para a legenda assim na tela, quanto para os balãozinhos de fala aqui, tá bom? Deixe legível para a pessoa conseguir ler e entender o que seu personagem tá falando. E deixe uma minutagem bacana para a pessoa conseguir ler o que o personagem tá falando. O quinto erro mais comum é a respeito das cenas de deslocamento e das cenas de ação. Bom, acontece que tem muitos criadores de conteúdo que eu já vi, ainda mais os iniciantes, qual deixa o deslocamento do personagem assim, deixa por um tempo muito maior do que o normal, sabe? Aí depois de um tempo desloca, aí depois passa mais algum tempo, desloca, depois de um tempo desloca. Isso fica muito ruim. Também ao mesmo tempo fica muito enrolativo, para se dizer. E nas cenas de ação, tem muita gente que não usa as poses de luta. Assim, se tem gente que usa. O problema em questão é que às vezes a pessoa, ela não usa todas as poses de luta do gacha, e aí fica ruim. E não só isso também, às vezes o tempo da cena fica muito maior, né? Da pessoa mudando de uma pose pra outra e tal. Isso acontece bastante, né? Então, uma dica que eu posso dar pra resolver esses dois problemas: no deslocamento, procure usar o deslocamento que o próprio gacha oferece pra deixar mais realista. Bote o personagem andando desse jeito aqui que eu tô mostrando, que o gacha tem. Bote uma minutagem bacana pro personagem, né? Se ele estiver andando, bota uma minutagem que possa mostrar que ele tá andando. E se ele estiver correndo, bota uma minutagem rápida. Só não bota rápido demais, porque senão o personagem vai parecer que virou o The Flash do nada. E sobre as cenas de ação, procure usar mais poses de luta que o gacha oferece. Tem várias poses de luta, viu? Procure colocar várias poses de luta diferentes e, claro, aumente a velocidade das cenas de ação, tá bom? Só não deixe muito rápido, tá bom? Faça o seu personagem lutar contra o Akumatizado lutar de volta, enfim. Quanto maior você aumentar a minutagem da luta, mais emocionante vai ficar a sua cena. Não deixe a cena muito demorada, porque senão não vai ficar legal. Use e abuse das poses de luta. Quanto mais poses de luta você botar, né, mais você vai conseguir transmitir a emoção que o personagem tá lutando e vai dar mais realismo pros personagens que estão ali, se enfrentando. Outro erro comum que acontece bastante nas séries Gacha Miraculous é as expressões faciais. Algumas séries que eu já vi e que já percebi, algumas quase não têm expressão facial. Ou seja, o criador de conteúdo acaba deixando o cara com a expressão neutra, ou seja, feliz o tempo todo. E cena outra que ele fica só sorrindo direto. Principalmente nas cenas de ação, tem vez ou outra que o criador acaba deixando o personagem lutando assim, ó, sorrindo o tempo todo. E não muda a expressão, não deixa o personagem sério. E só deixa naquela expressão, sabe? Que fica muito estranho e faz parecer com que o seu personagem pareça literalmente um robô, porque robô não tem sentimentos. Pra evitar esse tipo de coisa, procure colocar expressões faciais no seu personagem. Não deixe o personagem com a expressão neutra. Mostre o seu personagem feliz em algum momento, dependendo do seu roteiro, triste, com raiva. Mexe na sobrancelha, mexe no olho, mexe na boca. Quanto mais expressões faciais você colocar no seu personagem, mais você vai conseguir transmitir o que o seu personagem tá sentindo. Então procure colocar mais expressões faciais no seu personagem, tá? Mais realista vai ficar a cena do seu personagem também, e você vai conseguir transmitir o que o seu personagem tá sentindo. Outro erro comum, assim, eu não acho que seja um erro, mas vamos enquadrar como uma coisa que muita gente esquece, né? Que é a abertura e encerramento das séries criadores. Muitos criadores das séries Gacha Miraculous, muitos deles já começam fazendo os episódios assim diretão, sabe? Diretão e na manha, sabe? E acabam que não fazem uma abertura e um encerramento bacana pra série, sabe? A graça de toda a série Gacha Miraculous é que a série deve ter uma abertura, sabe? Com a mesma música de Miraculous, né, e tal, botando vários elementos lá, sei lá, mostrando o seu personagem lá, que ele é um garoto comum, que ele esconde um segredo, depois mostra ele se transformando, enfim, o que dá graça à série é uma abertura bacana com vários elementos, mostrando os Miraculous, mostrando o vilão,
mostrando quem são os protagonistas principais, né? Que são 2. Tem gente que coloca mais do que isso, né? E também aquele arco-írisinho assim que aparece os futuros portadores. Isso é que dá a graça à série. Miraculous Ladybug tem abertura e é bem chamativa, é bem bonita, é atraente. Mas acontece que quando os Gacha Miraculous vão fazer a série, acabam que não fazem a abertura. Ou porque não sabem fazer, ou porque não tinha um elemento suficiente, ou simplesmente esqueceu de não ter feito. Deixa a série um pouco seca, sabe? Bom, uma dica que eu posso dar é, se possível, faça uma abertura e um encerramento bacana pra sua série, pois se você fizer, vai ficar bem chamativo, bem atraente. Ó, Miraculous Apocalipse, Miraculous Hero Wolf, Miraculous Ali Bug Boom, a série do Bruno Tanuki, todas elas têm abertura. Então, se você botar, vai ficar bem chamativo, vai ficar bem atraente e também vai atrair mais pessoas para ver a sua produção miraculosa. Então faça uma abertura bacana, insira muitos elementos da série nessa abertura. E claro, se possível, faça aquela tela de aquela tela assim no final do episódio de Miraculous que sempre aparece na série original. Então, coloque essa telinha assim para ser um encerramento que vai ficar bem bacana, tá? Também para deixar mais mágico e mais chamativo também. Outro erro comum é de alguns criadores não fazerem a cena em que o personagem purifica o Akuma. Isso acontece bastante. Teve série ou outra, não mostrava aquela animaçãozinha em que os personagens jogavam o ioiô, purificavam o Akuma, sabe? Tem algumas cenas que acontece assim, que o cara só lança o ioiô, fala que pegou o Akuma, já purificou, libera a borboletinha e tal, e faz o Miraculous Ladybug, né, e tal. Tem vezes ou outra que alguns criadores não fazem aquela animaçãozinha deles coisando aqui pra aniquilar a maldade com o anel. Uma dica bacana é, se possível, faça uma animaçãozinha bacana do cara purificando o Akuma, sabe? Dele mexendo aqui no ioiô, fazendo aquela animaçãozinha que nem a Ladybug faz pra purificar o Akuma. Faça o personagem pegar o Akuma, né, uma animaçãozinha, depois mostra ele libertando a borboletinha branca, tá bom? Procure fazer isso. Não faça ele só jogando o ioiô e aí já purificou o Akuma e depois libertou a borboletinha, não. Mostra a borboletinha saindo de dentro do ioiô já purificada, tá bom? Não esquece. Outro erro bem comum assim, não é um erro, mas acontece bastante, é das séries terem episódios muito, mas muito curtos. Isso faz com que a série não tenha poucos acontecimentos e faz com que a ejacumatização aconteça de forma muito rápida e vez ou outra acontece algum momento sem sentido, isso pelo episódio ser muito curto. E também, você não consegue prender o seu espectador do início ao fim, o que prejudica bastante no desempenho da sua série. Então, para evitar esse tipo de erro e você conseguir prender o seu público por mais tempo no seu vídeo, faça episódios longos. Escreva um roteiro grande, extenso, pois quanto maior for o seu roteiro, mais duradouro vai ser o episódio. Então, procure escrever episódios longos para você conseguir prender o seu público por mais tempo. E outra coisa, procure dar uma enrolada antes de rolar a cena de acumatização e antes dos heróis entrarem em ação e irem para a batalha, pois isso vai dar uma audiência maior para sua série. Outro erro comum, o personagem mal foi akumatizado e o herói já aparece ali, pá, já sabendo o que tá acontecendo. Esse é um erro que acontece, assim, é um erro não muito frequente, mas que acontece com frequência também. Acontece demais, né? A pessoa que cria a série Gacha Miraculous acaba não mostrando, tipo, o personagem percebendo que alguém foi akumatizado. E já, tipo, rolou a conversa de akumatização, né, e tal. Essa pessoa aceitou ser akumatizada e virou lá o vilão. E aí ela já tá lá atacando o terror lá na cidade lá, né? Mas aí, de repente, do nada, já vi série acontecer desse tipo, já aparecem os heróis assim, tipo, já transformados, já sabendo o que tá acontecendo. E isso fica muito, muito estranho. E também tem vezes que, em algumas séries, que só mostra o personagem só transformado direto, lutando contra os vilões que aparecem assim na hora. Tipo, o personagem não tem vida social, não tem casa, não tem nada, né? Então, isso acontece muito. Pra evitar esse erro aí, nosso personagem perceber que tem um akumatizado atacando a cidade, seja por meio de um alerta de Akuma, ou então, sei lá, se tiver alguma movimentação estranha. Faça o seu personagem perceber que tem alguém akumatizado,
faça ele se esconder em algum lugar, né? Se tiver dois personagens, faça um e outro se esconder em algum lugar. Chame o Kwame, fazendo o Kwame aparecer, né? Bota a animaçãozinha da transformação e só depois que você vai fazer o seu personagem ir até onde o akumatizado está e, claro, derrotar ele, tá? Não faz o personagem, tipo, mal o personagem já foi akumatizado e ele já aparece, os heróis já aparecem já transformados e sabendo o que tá vendo. Não faça isso não, porque fica muito estranho. E também vai ficar meio que sem lógica, né? E sem sentido também. Não cometa esse erro. E também, se possível, mostra a vida social do personagem quando ele não está transformado, tá? Não deixe o personagem transformado o tempo todo nos episódios seguintes, não, porque vai ficar muito estranho também. A gente quer ver ele interagindo com outros personagens, sabe? Com outras pessoas, não só com a outra heroína ou outro herói transformado assim direto, não. Mostra a vida social dele, a rotina dele quando ele não tá transformado, se ele vai pra escola, se ele tem casa. Faça o personagem ir pra casa, se ele tem família e tal. Só não deixa o personagem transformado o tempo todo, não. E só enfrentando vilões direto, não, porque fica até estranho e sem graça também. E por último, creio eu, o último erro e o mais comum que acontece demais é não ter a animaçãozinha do personagem combinando os Miraculous. Isso acontece bastante. E nas séries Gacha Miraculous que eu já vi, principalmente nas iniciantes, muitos criadores de conteúdo já fazem o personagem irem atrás lá da caixa, lá como o mestre lá, não sei se é com o mestre Fuco, algum mestre que inventaram da cabeça de vocês. O personagem mal pega o Miraculous, né? E já faz a combinação e já aparece já com os Miraculous combinados. E não tem aquela animaçãozinha, sabe? O que dá a graça à série é a animaçãozinha dele combinando os Miraculous. E também é a magia que dá sentido a isso. Uma dica que eu posso dar é: faça a animaçãozinha do personagem combinando os Miraculous, mostrando o símbolo do Miraculous e o nome do Kwame embaixo, depois o outro símbolo de outro Kwame de outro Miraculous e o nome do Kwame embaixo, ele combinando, né? E claro, uma pose bacana depois que ele termina de fazer a combinação, tá? Tudo isso utilizando o famoso Chroma Key, tá? O famoso fundo verde que eu sempre falo aqui. Utilize o recurso do Chroma Key para botar os fundos em movimento, principalmente todas as transformações na combinação dos Miraculous, pois isso vai dar a graça e a magia da série. Mas dependendo da situação que o seu personagem estiver enfrentando, você pode fazer ele combinando os Miraculous rapidamente, que nem aconteceu em Miraculous Vida de Rai, quando a Lady Hayara ia dar o Miraculous da abelha pra mim, só que aí ela teve que combinar de forma rápida porque ela tava numa situação de perigo. Mas que se o personagem estiver distante da ameaça, bota a animaçãozinha dele combinando os Miraculous, pois isso também vai dar graça e a magia à série. E por fim, um dos erros assim comuns que acontecem muito, mas muito mesmo, é dos personagens falarem de boca fechada. Você já viu alguma série gacha por aí, ou então alguma série original na qual os personagens falam de boca fechada? Não, né? E convenhamos, fica esquisito. A não ser que o personagem esteja falando em pensamento. Aí é compreensível. Mas o personagem com balão de fala e ele de boca fechada fica muito estranho. Dica: faça o personagem abrir a boca quando for falar, tá? Também evita de ter dois personagens falando ao mesmo tempo, pois isso também vai prejudicar no entendimento do que o personagem tá falando, sabe? Então, quando o personagem for falar, abre a boca dele, e se outro personagem não estiver falando, deixe de abrir boca fechada. Se o seu personagem terminou de falar, abra a boca do outro personagem e deixa a do outro personagem fechada. E vice-versa, tá? Não deixa o personagem falando de boca fechada não, porque fica muito estranho. E pra finalizar este vídeo, que já tá bem longuinho, um dos erros assim, não é um erro, mas que acontece bastante, é que muitos criadores de Gacha Miraculous utilizam somente cenários que o próprio Gacha oferece. E eu lamento dizer, pessoas, mas os cenários do Gacha são limitados, não tem muitas opções de cenários para você utilizar, não. O que eu recomendo mesmo é que você utilize cenários sem ser do próprio Gacha, utilizando o recurso do Chroma Key, que é o famoso fundo verde. Coloque seu personagem interagindo ou alguma cena assim em questão, faz dentro do Chroma Key, utiliza algum editor de vídeo bom, tira o fundo e utilize algum outro cenário. Utilize os cenários que o
que o próprio Google oferece, sabe? Procura usar outros cenários sem ser do próprio Gacha pra ficar mais dinâmico e mais diferente, sabe? Fuja dos cenários do Gacha, pois os cenários do Gacha são meio que limitados. E claro, se possível, não utilize um gravador de tela e grave para fazer as cenas da sua série Gacha Miraculous, viu? Fica muito ruim. Utilize o recurso do print e utilize um editor de vídeo bom para você fazer a transição de uma cena para outra. Aprenda a utilizar o recurso do print e utilize algum editor de vídeo dos bons, como KineMaster, CapCut, para você fazer a edição da sua série. E claro, o mais importante de tudo, coloque música em todas as cenas da sua série, viu? Série sem música fica muito estranho, tá? Coloque música em todas as cenas, bom? Em toda a série, deixe uma musiquinha de fundo, tá bom? Se você for usar uma dublagem, aí você utiliza algumas músicas para algumas cenas que estiver fazendo, tá bom? Mas se a sua série for legendada, com legenda, procura colocar a música em todo o episódio, pra série não ficar seca, sem graça, sabe? Então faz isso que vai ficar bacana. E também pra sua série não ficar sem graça e estranha também. E bom, basicamente é isso. Esse foi o vídeo com alguns erros que os Gacha Miraculous cometem e nem sequer percebem. Espero que vocês tenham gostado. Deve ter faltado alguns erros, mas qual outro erro que eu não mencionei aqui que vocês querem que eu fale no próximo vídeo? Comenta aqui de baixo que quem sabe eu não faça uma parte 2 com outros erros que os Gacha Miraculous cometem e não percebem, tá bom? E espero que você não cometa esses erros que eu falei aqui neste vídeo, tá bom? E que a sua série Gacha Miraculosa faça sucesso e seja bem sucedida, assim como algumas são. Deixa muito like aí embaixo, aperta muito o dedão pra cima, se inscreve aqui de baixo, que tem vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Siga nas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui no Estrela Cósmica. Tchau!